outras palavras. Olá, bom dia. Hoje é domingo, dia 11 de setembro de 2022. Sou o professor Júlio César, você está aqui no nosso canal Outras Palavras, seja bem-vindo. Se você não conhece o nosso canal, por favor, escute o que a gente tem a dizer. Se você concordar, deixe seu comentário civilizado. Você pode sugerir assuntos para que eu faça aqui. Eu farei com o maior prazer se for da minha vontade. Bom, se você gostar do assunto, então, por favor, deixe seu comentário e compartilhe, nos ajude, dê seu like. Dá like! Para nos ajudar. Muito bem, eu fiz uma postagem no Instagram essa semana, falando sobre as datas que já foram utilizadas para comemorar o Dia da Independência. Muita gente me pediu para que eu explicasse esse assunto com mais profundidade. É verdade. Então, o que vai ser relatado aqui se baseia numa série de livros que eu li e tenho. Por exemplo, Brasil, uma História, 5 séculos de um país em construção, de Eduardo Bueno, 1822, de Laurentino Gomes, sobre o processo de independência, né? 1822, como um homem sábio, uma princesa triste e um escocês louco por dinheiro ajudaram Dom Pedro a criar o Brasil, um país que tinha tudo para dar errado, e continua dando errado, né? Bom, além desses livros, eu tenho que destacar também a História da Independência na Bahia, de Braz do Amaral, e a revista do Instituto Histórico Nacional, volume 2, dirigida por Afonso de Freitas, A Vida de Dom Pedro, volume 2, de Otávio Tarquim de Souza. Esses são os livros que embasaram esse pequeno vídeo que eu vou fazer aqui. Então, lá vai. Primeiro, o rompimento do Brasil com Portugal havia se dado na prática no dia 9 de janeiro de 1822, o famoso Dia do Fico. Ô Brasil, meu Brasil brasileiro, meu Brasil brasileiro. Quando, desobedecendo às cortes portuguesas, Dom Pedro decidiu ficar no Brasil. Ali ele se colocou acima das cortes e, consequentemente, rompeu com as instituições portuguesas. Mas o que ficou na cabeça do povo foi um negócio assim meio nebuloso, de que aquilo era apenas uma disputa pessoal entre ele, o príncipe regente, e o parlamento português. Ok. Houve um equívoco. Depois veio aquele episódio que eu já comentei aqui, já fiz um vídeo aí essa semana mesmo, das margens do Riacho Ipiranga, quando umas poucas pessoas, entre elas o padre Belchior, que eu até mostrei aqui o relato dele, presenciaram o tal grito que não houve. Calma, para tudo. Então veio aquele evento em São Paulo, onde os maçons e a população gritavam: "Viva Dom Pedro, o primeiro rei do Brasil", né? Mas isso foi um acontecimento local, né? Quantas pessoas viram aquele episódio que eu relatei aqui do padre Belchior? Umas 20 pessoas? 40 pessoas? Sabe? Depois, na Vila de São Paulo, aquele negócio que aconteceu ali, não foi assim na cidade de São Paulo, não foi assim um negócio que repercutiu no país inteiro. Foi um acontecimento muito mais local do que nacional. Somente quando o príncipe regente e sua comitiva chegaram ao Rio de Janeiro, duas semanas depois, sei lá, é que os fatos que tinham ocorrido em São Paulo então começaram a se espalhar e houve uma série de festividades, cujo auge foi o dia 12 de outubro, quando Dom Pedro foi aclamado imperador e defensor perpétuo do Brasil. Houve uma grande festa. Ah, mas
cartas então foram enviadas para todo o país avisando sobre a tal independência. Muitas províncias governadas por generais portugueses, né, se recusaram a aceitar Dom Pedro como imperador. Como veja, por exemplo, o caso que aconteceu na Bahia com o general Madeira de Mello, o caso que aconteceu no Piauí com o Major Fidier e outros episódios, né? No caso da Bahia, inclusive, a primeira vila do Recôncavo a aceitar Dom Pedro como imperador do Brasil, portanto, o rompimento com Portugal, foi a vila de Santo Amaro da Purificação, que você vai me permitir aqui que eu leia um trechinho desse livro. A primeira vila do Recôncavo a se pronunciar foi Santo Amaro da Purificação, cidade hoje famosa porque tem entre seus moradores Dona Canoa, que ainda era viva, né? O livro aqui é um pouco antes, mãe de Caetano Veloso e Maria Bethânia. No dia 14 de junho de 1822, a Câmara de Santo Amaro reuniu-se para produzir um documento memorável. Além de declarar seu apoio a Dom Pedro, os vereadores elaboraram um detalhado programa de governo para o Brasil independente. Pediam que o novo país organizasse um exército, uma marinha de guerra, um tesouro público e um tribunal supremo de justiça. Propunham também uma junta de governo eleita pelo povo, novidade extraordinária numa época em que o povo não era chamado para decidir coisa alguma. Por fim, defendiam a tolerância religiosa, a criação de uma universidade e a atração de investidores e capitais estrangeiros para estimular a indústria nacional. Note, 14 de junho de 1822, ou seja, isso aqui é antes do 7 de setembro. Viu como o rompimento já havia se dado por conta do dia do fico? Né? Muito antes do 7 de setembro, a vila de Santo Amaro já havia aceitado a separação do Brasil. Não era nem como Dom Pedro como imperador, não se falava nem disso. Era o rei do Brasil, né? Falava-se assim, ok? Muito bem. Terceiro, a coroação de Dom Pedro, o príncipe regente, se deu no dia 1º de dezembro de 1822. Veja aí a foto. A data escolhida, 1º de dezembro, foi provavelmente para homenagear Dom João IV, ancestral de Dom Pedro e primeiro rei da dinastia de Bragança, que foi coroado depois do fim da União Ibérica em 1º de dezembro de 1640. Ok? Daí em diante, se criou a polêmica. Tá? Muita gente queria o 9 de janeiro como dia da independência, outros o 12 de outubro, outros ainda o 1º de dezembro, o dia da coroação, e só os paulistas falavam em 7 de setembro. Acontece, porque São Paulo queria ser o centro, queria ter o protagonismo do processo de independência, e Dom Pedro, talvez para agradar os paulistas, que neste momento começavam a ter uma certa predominância econômica sobre o restante do país, Dom Pedro acabou, assim, meio enviesadamente, falando sempre no 7 de setembro, fazendo uma comemoração tímida no 7 de setembro. O 7 de setembro não era a data primordial, ela não tinha uma abrangência nacional. Mas mesmo assim Dom Pedro foi aceitando, repito, talvez para agradar os paulistas. Foi somente no dia 7 de setembro de 1872, portanto, quando se comemorava o cinquentenário da independência, que Dom Pedro II, então imperador do Brasil, oficializou a data de 7 de setembro, inclusive com uma cerimônia, com a presença de muita gente, na qual, pasmem, foi inaugurada uma estátua de José Bonifácio, no Rio de Janeiro, que está lá até hoje. Você é o bichão mesmo, hein, doido?
Um monstro, meu Jesus amado. É verdade. Viu bem? Foi inaugurada uma estátua de José Bonifácio, não do pai dele, Dom Pedro I. Eu tô passada, chocada. Meu Deus. Daí para frente, aquela data que tinha sido aquela que tinha tido sempre menos chance de ser a data principal, acabou prevalecendo sobre as demais. Mas por que isso? Por que essa história, essas datas, esses conflitos de datas? Porque a história, meus queridos, é uma versão, é uma tradição. E toda tradição é inventada. Não inventada no sentido de ser mentirosa, não. Inventada no sentido de se escolher uma versão que predomina sobre as demais. Entendeu? Você pega um fato histórico e interpreta. Eu interpreto de um jeito, você interpreta de outro. Então eu escolho o que é que eu quero contar e o que é que eu não quero contar. Eu escolho o que entra na história e o que não entra. Sempre foi assim. Entendeu? É claro que hoje se tem uma tendência maior a ter novas avaliações e isto é muito bom. Você está sempre buscando novas interpretações, e isto é ótimo, faz parte isso é salutar para a evolução do processo histórico. É isso aí.